Bom, 2020 chegou e eu espero que esse ano tenha bons animes, mas vamos voltar um pouco para 2019, já que nesse vídeo eu vou falar dos melhores animes de 2019. Esses são os animes que eu mais gostei e resolvi trazer pra vocês. Lembrando que eu fiz um vídeo parecido com esse, só que ele falava só dos animes de romance. Então se você tiver interesse, eu vou deixar aí no izinho, vai aparecer agora aí, depois você clica aí, ou clica agora, depois você vê esse vídeo. Não, vê esse vídeo primeiro, depois você vê o outro. Aí quando terminar esse vídeo, você pode assistir ele, vai que você acaba achando um anime que você tem interesse. Bom, eu já falei tudo, então vamos pro vídeo. Isekai Quarto foi um anime bem interessante, ele é focado na comédia, aparentemente a história dele é um crossover de vários tipos de animes Isekai, como Overlord, como Nosuba e ReZero e aquele lá da mulherzinha militar, eu não sei falar o nome. Aparentemente um botão misterioso acaba surgindo em diferentes locais desses mundos aí. E ao apertá-lo, eles foram enviados para um mundo alternativo diferente, onde que agora eles são meio que estudantes. E agora eles meio que tem que se adaptar a essa nova vida e descobrir o que tá acontecendo. E assim vai indo a história. É muito legal esse anime, vale a pena você assistir ele. Ele é muito engraçado também e você assiste ele rapidinho também. Cada episódio é 12 minutos. Então eu recomendo você dar uma olhada nele. E eu fiquei sabendo que vai ter segunda temporada também, que vão colocar os personagens de Tate no Yusha. Isso vai ficar muito engraçado. Eu quero ver eles tudo interagindo. E tem mais um Isekai dessa lista também que eu acho que seria interessante, alguns personagens deles irem pra lá. Mas, voltando aqui ao assunto principal, eu recomendo assistir esse anime, ele é muito engraçado. Tipo, é engraçado ver, tipo, o maluco do Overlord interagindo com, sei lá, o Natsuki Subaru. É engraçado. Ou os malucos do Konosuba, que sempre deixa todo mundo doido. É engraçado. Então, eu recomendo você assistir esse anime. Então. Outro anime que me surpreendeu muito foi esse aí, só que eu não sei falar o nome dele. Então, o nome dele tá aí em cima, é só você ler. Bom, a história dele fala sobre um continente que estava acontecendo uma guerra entre o Sul e o Norte. E que o Norte, tipo, estava usando algum tipo de tecnologia proibida, que podia criar, tipo, super soldados. Essa tecnologia fazia com que os soldados virassem criaturas. Eles ganhavam habilidades e força sobre-humanas. E uma aparência meio que de criatura mesmo. Só que isso tinha um efeito colateral. Alguns desses soldados acabavam perdendo o controle e se tornavam criaturas de verdade. Após um tempo, havia acabado a guerra e eles acabaram descontinuando esse tipo de projeto aí de super soldados. Então, muitos desses super soldados acabaram voltando para suas vidas normais. Mas um tempo depois, acabam surgindo boatos, tipo, de criaturas aterrorizando, tipo, as pessoas em alguns locais do continente. E aparentemente essas criaturas eram super soldados que ficaram fora de controle e acabaram aterrorizando as pessoas. Então, o que seria tipo um exército acaba contratando o capitão desse batalhão de super soldados na missão de ele eliminar esses seus antigos companheiros. E assim vai continuando a história. Cara, esse anime é muito bom e tipo, a história dele consegue mexer um pouco com você. Mas eu vou deixar avisando que esse anime vai dando uma decaída mais da metade, mas depois que passa dessa metade aí, o anime volta. É sempre assim. Mas mesmo assim eu acabo recomendando você assistir esse anime, porque você pode acabar gostando. Eu mesmo acabei gostando dele bastante, então vale a pena você dar uma olhada nele. Outro anime também que eu achei interessante de falar foi Mao-sama Hattori. A história dele gira em torno de um jovem que acaba sendo invocado para um mundo de fantasia, só que ele acaba encarnando num personagem de jogo que ele era viciado, lá no mundo real. Logo quando ele é invocado, ele acaba se encontrando com uma garota que meio que está perdida. Só que logo depois eles são atacados por um demônio. Só que esse jovem que foi invocado acaba destruindo o demônio num tapa. Só pra ver o nível do cara. A garota fica, impressionada e acaba confundindo o cara como um Lorde Demônio. Mas ele é poderoso como um Lorde Demônio mesmo assim. Então, e por essa razão, várias nações acabam pedindo ajuda das donzelas sagradas, que viajam para derrotar ele. E, acabam criando vários problemas em todo lugar aonde eles vão. E a partir daí a história vai andando. Esse anime é mais focado na comédia, então, não espera muito de cenas de luta, que esse não é o foco. Até tem algumas cenas de luta, mas, não vai passar aquela emoção. Vai mais passar comédia. Mas tirando isso, é um anime bem divertido, você vai acabar rindo bastante. Eu mesmo ri bastante, principalmente com os personagens. Os personagens são muito engraçados, então vale a pena você dar uma conferida nesse anime. Outro anime que eu gostei foi esse aí, só que eu não consigo pronunciar o nome dele. Mas, mesmo assim, eu achei a proposta dele bem interessante. A história dele se passa num mundo onde apenas os nobres têm a capacidade de usar mana. Um garoto foi contratado para ser tutor de uma garota, mas ao passar o tempo, ele acaba descobrindo que essa garota não tem talento nenhum para usar mana. Então ele é informado que deve trabalhar como um assassino infiltrado para eliminar essa tal garota. E a partir desse fato que a história inicia. Bom, esse anime é bem interessante, só que ele tem o mesmo problema do outro lá que eu falei, que ele vai decaindo um pouco com o tempo. Mas mesmo assim eu acabei gostando da história dele. O primeiro episódio dele é incrível, é muito bom. Eu acho que é o que foi que me pegou nessa história aí, que me fez assistir o anime até o final. Mas mesmo assim eu recomendo você assistir esse anime. Vale a pena você dar uma olhada nele.
Outro anime que eu vou falar agora, mano, ele é simplesmente incrível, não tem nem palavras pra falar, ele é muito engraçado. A história dele começa quando uma deusa acaba sendo escolhida para salvar algum tipo de mundo. Mas para conseguir completar essa tarefa, ela vai precisar de ajuda. E para isso, ela resolve invocar um humano para esse mundo para fazer dele um herói. Só que essa deusa acaba se dando muito mal, porque o herói que ela acaba invocando é simplesmente um maluco. Tipo, maluco como? Tenta imaginar isso. Tudo que um protagonista de Sekai faz, esse cara vai fazer ao contrário. E isso foi o que eu achei genial desse anime, porque sem falar dos personagens que são muito bons, por sinal, principalmente a deusa e o herói, é aquele tipo de anime que você vai rir a cada episódio cada vez mais. Esse anime também tem umas cenas de ação que, por sinal, também achei muito boas. E a partir de quando o anime vai acabando, ele vai ficando cada vez melhor ainda. Então vale muito a pena você assistir esse anime, você não vai se arrepender. Dá uma olhada nele, faz aquela regra de 3 episódios, mas no primeiro episódio eu já garanto que esse anime vai te surpreender, você vai acabar gostando dele. Agora eu vou falar de um anime que eu considero um dos meus favoritos, que é o Tate no Yushi. Mesmo que tenha ido por um caminho diferente do mangá, eu gostei muito da história. Fala sobre um garoto que acaba sendo invocado para o mundo como um dos heróis para ajudar a salvar esse mundo. Só que ele acaba recebendo o poder do escudo. Só que pelo que parece, a sociedade não gosta muito do herói do escudo. E eles farão de tudo para derrubar o garoto. Tipo, esses malucos chegaram num nível de acusar ele de um crime muito grave que ele não fez. E assim a história vai indo, daí ele tentando recuperar sua dignidade e provar sua inocência. Mas não se confunda com o início dessa história. Ele meio que essa história passa um ar de meio sombrio, de que vai ser uma história de vingança, uma história pesada, mas não é nada disso. Eu mesmo me confundi com isso no início. Eu até pensei nisso, mas não foi o que eu tava pensando. Mas na minha opinião, eu acho que, tipo, se esse anime tivesse ido pra um lado mais sério, não precisava ser, tipo, um lado mais sombrio, assim, mas um lado mais levando a sério. Porque, tipo, esse anime tem umas partes que ele leva muito na palhaçada. Ele acaba quebrando um clima sério do nada. Não sei por que ele faz isso. Mas eu acho que se ele tivesse levado pro tipo acho que um clima mais sério um tempo inteiro, um clima mais sério. Às vezes coloca uma parte de comédia lá, mas não desse jeito que eles fizeram, mas um clima mais sério, eu acho que mais pessoas iam acabar gostando desse anime. Eles podiam ter feito igual o mangá eu gostei bastante até, tipo, o que aconteceu no final lá do anime e no final do mangá tem uma grande diferença, que eu acabei me surpreendendo. Mas tipo, isso é só o que eu acho. Tirando isso, esse anime é realmente bom e vale a pena você assistir ele. E também ler o mangá também é bom. Outro anime que eu achei ele bem legal mas só que acabou mudando tudo ao decorrer da obra foi Arifureta, e eu não consigo falar o resto do nome, mas tá aí em cima. Então, esse anime é um absurdo, os caras mudaram tudo nele. Mas não foi tudo assim, mas em comparação com o mangá não foi tanto assim que eles cortaram, mas mudaram algumas coisas. E agora, em comparação à novel, eu não posso falar muito porque eu ainda tô lendo ela. Mas eu também já vi que eles deixaram umas partinhas de fora. Mas eu acho que eles vão englobar nessa segunda temporada que vai sair. Bom, talvez você esteja se perguntando se esse anime fez tudo isso, por que ele tá nesse vídeo. Então, bom, eu penso assim, não é só porque, tipo, o anime é meio troll que a obra não seja boa. Como eu disse, tem mangá e light novel. E realmente eu acho que vale a pena vocês conhecerem essa obra. A história desse anime é assim. Um grupo de jovens foram invocados para um mundo alternativo com a missão de derrotar os labirintos. Entre esse grupo de jovens, um deles é o nosso protagonista. O problema é que ele é muito fraco e ele acaba recebendo um poder que não é muito útil nas batalhas. Um dia, esse grupo de jovens acaba saindo numa missão para explorar algum desses andares desse labirinto. Só que acaba acontecendo um imprevisto, eles acabam sendo atacados por um desses monstros que vivem nesses andares do labirinto. E óbvio que eles tomaram uma surra. Só que nosso protagonista acaba se oferecendo pra, tipo, segurar a criatura enquanto os outros escapam. Todos conseguiram, tipo, ir para um lugar seguro e quando chegou a vez dele de tentar se salvar, ele acaba caindo no abismo e vai para lá no fundo do labirinto. E lá no fundo desse labirinto, ele acaba vivendo um inferno e ele acaba ficando transtornado, que chega, tipo, a mudar de personalidade, que chega a aparecer outra pessoa. Ele acaba ficando indignado com a situação e ele acaba colocando um novo objetivo para ele, que é voltar para o mundo dele, e quem atrapalhar o caminho dele será eliminado sem dó. E assim a história dele vai indo, com ele tentando achar um jeito de voltar para casa e fazendo alguns aliados. Bom, se você for assistir esse anime, eu recomendo você começar pelo mangá, que assim você vai entender melhor a história do anime, porque ele tem algumas cenas que, tipo, não fazem sentido nenhum. Mas foi por causa que eles acabaram cortando algumas coisas. Mas eu até consigo entender porque eles cortaram algumas partes. Eu não sei se é porque a história é um pouquinho pesada, não sei se é por isso. É um pouquinho pesada, mas não é tanto assim. Pelo menos pra mim eu não achei tão assim, igual a outros animes outros mangá que eu andei lendo, que talvez eu acabe divulgando aqui pra vocês darem uma olhada também, porque eles são interessantes até. Mas voltando no assunto, a história é um pouquinho pesada, tipo, se você lê o mangá ou a novel. Um pouco só, né?
Mas você vai entender um pouco mais de cada personagem se você ler o mangá ou a novel. Eu acho que a novel é melhor, mas você pode ler o mangá também. Mas isso também é só o que eu acho. Mesmo assim, eu recomendo você conhecer essa obra, porque você pode acabar gostando. Eu acabei gostando bastante e eu já considero uma das minhas favoritas. Outro anime que eu achei bem legal e acompanhei durante o lançamento foi o Dororo. A história dele conta sobre um garoto que nasceu sem todas as partes do corpo, né? Foda. E para piorar, seu pai não quis aceitar ele e deu a ordem para, se livrar do moleque. Só que a mulher que foi mandada se livrar dele acaba poupando a vida dele e acaba deixando ele num barco e fez ele descer rio abaixo. Alguns anos depois, esse garoto acaba arrumando um corpo falso, só que ele acaba descobrindo uma informação valiosa, e tem um jeito dele recuperar seu corpo. Só que para isso ele vai ter que eliminar alguns monstros, só assim ele vai recuperar seu corpo. Esse anime é muito interessante e vale a pena você assistir ele, só que eu já aviso que a história dele é um pouco pesada, então se você não estiver acostumado com esse tipo de anime, eu não recomendo você assistir ele. Mas se você já tá acostumado ou não se importa com isso, eu recomendo você assistir ele. E que por sinal tem uma open muito boa, então vale a pena você dar uma conferida. Yakusoku no Neverland conta a história de várias crianças órfãs que vivem numa casa tendo uma vida bem pacífica. Bom, pacífica até quando eles descobrem a verdade sobre o lugar que eles vivem. Aparentemente, eles vivem num tipo de fazenda para humanos. E aparentemente eles são alimentos dessas criaturas bizarras aí. Assim que eles descobrem a verdade sobre eles, eles tentam bolar um plano para fugir desse lugar. E assim a história dele vai indo. Mano, eu não dava nada pra esse anime. Na época do lançamento dele, eu me arrependo de não ter acompanhado. Mas quando eu fui assistir ele, eu acabei me surpreendendo muito com a história dele. A história dele é muito boa e consegue te prender, porque no final de cada episódio você vai querer ver o próximo para saber o que vai acontecer. E isso é muito incrível. Então eu recomendo você dar uma olhada nesse anime. Você não vai se arrepender mesmo. Outro anime que foi uma grande surpresa pra mim foi Dr. Stone. Eu não dava nada pra esse anime, sinceramente. Eu não dava nada mesmo. Mas o primeiro episódio acabou me pegando de uma maneira que deu vontade de assistir, que me deu vontade de assistir mais e mais. E a história dele é assim. Aparentemente, a humanidade sofreu algum tipo de apocalipse que transformou todos em pedra por mais de 3.000 anos. Mas depois desses anos, esse cara aí conseguiu, se soltar. E pelo que a gente conseguiu ver dele, ele é super inteligente. E ele acaba conseguindo criar um soro que consegue soltar as pessoas desse estado de petrificação. Então ele resolve levar isso como uma missão, de salvar a humanidade toda da petrificação. E assim a história vai indo. Cara, esse anime é muito bom. Ele traz uma ideia de sobrevivência usando a ciência, mano. Eu acho que eu nunca vi isso em algum lugar. Pelo menos eu nunca vi. E foi isso que eu achei incrível desse anime. Então eu falo pra você que não assistiu ele, assista. Você não vai se arrepender. O último anime que eu vou falar aqui é Kimetsu no Yaiba. Esse foi o anime que eu mais gostei de 2019. A história dele fala que, desde a antiguidade, sempre houveram rumores de demônios devoradores de pessoas. E isso fez com que alguns habitantes da cidade não ousassem sair à noite. Mas a lenda também conta da existência de caçadores de demônios que se dedicam a viajar pelos continentes para exterminar esses demônios malignos. Um dia, um jovem acaba perdendo toda sua família pelo que parece para um desses demônios. E ele teve sua irmã transformada num desses demônios também. Foda demais. Então ele acaba tomando a decisão de fazer sua irmã voltar a ser humana. E a partir daí a história vai continuando. Bom, eu achei esse anime incrível. Os personagens, lutas, trilhas sonoras. Principalmente a open é muito boa. A open é daquela cantora Lisa lá. É a mesma cantora da primeira open lá do Sword Art Online. Esse anime também tem personagens muito bons, como esse aí que eu tô mostrando aí. Ele é um dos meus favoritos e só por isso eu já gostei bastante desse anime. Então eu recomendo muito você assistir ele, a história dele é muito boa e vale a pena você dar uma conferida. Bom, esse foi o vídeo. Era pra mim ter postado ele antes, só que eu acabei não conseguindo por falta de tempo. Eu também percebi que, eu falei muito rápido da história de cada anime, mas era só pra, dar uma pequena introdução pra você conhecer esse anime. Mas esse ano eu vou começar a trazer mais conteúdo pra esse canal, pra não só ficar preso nisso de recomendação. Bom, eu vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, assim você ajuda a crescer cada vez mais. E eu vou ficar por aqui então. Até o próximo vídeo. Tchau.